Amém, glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Leandro. Obrigado, pastor Felipe, pelo convite. Glória a Deus. Só um pouquinho hoje, né? Glória a Deus. Eu trouxe, faz um tempinho já que tinha meu coração falar sobre o Deus dos detalhes, né? Esse Deus que ele pensa em tudo, né? E se a gente pensa que Deus esqueceu de alguma coisa, acredite que Deus não esqueceu de nada. E antes de entrar especificamente a essa palavra, de esse Deus dos detalhes, e temos base bíblica e testemunho pessoal para falar sobre isso, eu quero primeiramente falar sobre 3 atributos. Para poder entender a esse Deus dos detalhes, precisamos entender quem é Deus, né? E eu acredito que não existem livros e folhas para escrever para poder alcançar a descrever todo o total do que Deus é para nós. Não alcança, amém? Mas sim a gente poderia qualificar alguns atributos que Deus tem, né? E esses são 3 atributos importantes que nós devemos sempre colocá-los em consideração. Então, Deus é, primeiro atributo de Deus, Deus é onipotente. Amém? O que significa isso, onipotente? Ele todo pode. Não vou entrar em terminologias gregas, nem deriva do latino, não vou falar nada disso hoje, não é uma aula de teologia, mas sim vou te falar de que Deus, ele pode fazer todas as coisas. Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus apresenta a Abraão como Deus Todo-Poderoso, o Shaddai. Amém? Então, Lucas 1:37, o anjo Gabriel afirma que para Deus nada é impossível. Então, ele é Deus onipotente, ele pode fazer todas as coisas, amém? Não tem limite para ele. Tenho mais versículos, claro, aqui, né? A Bíblia inteira tenho para falar sobre isso, mas você entendeu de que não há nada impossível para ele, amém? Então, primeiro atributo. O segundo atributo, Deus é onisciente. O que significa onisciente? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, né? Ele não precisa ir a um colégio, uma faculdade, uma universidade, fazer uma pós. Não precisa, porque Deus, ele é todo conhecimento. Todo conhecimento é Ele. Ele tem um conhecimento exaustivo. Deus conhece cada detalhe do universo, desde a maior galáxia até a menor partícula subatômica. Amém? Ele tem o conhecimento do coração das pessoas. Ele sabe todo o que tem nas pessoas. Ele é uma sabedoria infinita. A onisciência não é apenas acumular dados. Deus compreende perfeitamente o significado e o propósito de todo o que existe. Então, ele é onipotente, ele é onisciente. E também Deus é onipresente, né? O que significa isso, onipresença? Que ele é uma presença infinita. Ele não está limitado a espaços físicos, né? Nem está limitado ao tempo. Então, como que passa o tempo? Ele mora, ele vive, né, um eterno presente. Não passa o tempo para ele. Para nós só passa, mas para Deus não. Senão Deus seria velhinho. Já imagina, né? Todo velhinho, né? Cabelos brancos, né? Como alguns de nós aqui. Já vai chegar, pastor, já vai chegar para ti também. Então, presença infinita, proximidade e transcendência. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está aí em outras igrejas, em outros locais, em tua casa, no teu coração. Ele está morando e ele não precisa isso, né? Então, assim, quando veio o centurião, né, que pediu para sarar, né, a seu criado, né? Não sei se você se lembra. E todos falaram, não moleste mais ao maestro porque ele já morreu, então tá. Não, então Jesus disse, o centurião falou assim: eu sou um homem de autoridade e se tu fala, né, e tal a palavra que vai ser sarado,
ni precisas ir para casa. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba ciente que não precisava o tempo e o espaço para Deus orar. Deus atua da mesma forma, estando longe ou estando perto. Amém, amados? Somos nós que somos limitados e pensamos em forma limitada. Então, agora sim vamos entrar ao Deus dos detalhes. Por quê? Porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, sabe todo, e Ele é onipresente. Amém? Então, vamos agora a esse Deus dos detalhes. Eu trouxe mais versículos para trazer para vocês, mas a ideia não é precisamente enchê-los, né? Entupir vocês de versículos, né? Sino que as verdades que o Espírito Santo traga nessa noite se consolidem no nosso coração e nós podamos atuar e aplicá-las à nossa vida. Então, Éxodo, situações bíblicas de Deus cuidando de cada detalhe. Las pragas sobre Egipto que no tocaron a su povo. ¿Cuántos conocen esa historia? As pragas, né, que Deus enviou para o Egipto porque Faraó não deixava sair o povo de Deus. Vocês se lembram disso, né? Só que acontece que quando Deus enviava as pragas, o que acontecia com o povo que estava no meio disso? Né? Sempre me perguntei isso. E como Deus faria, né? Colocou cartazes, o Senhor, para que as moscas não chegassem onde eles estavam, né? Mas assim, a palavra fala assim, Éxodo capítulo 8, versículo 22 e 23. En aquele dia, Deus falando, eu separarei a terra de Gosém, em que meu povo habita, que nela não haja exames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E por essa separação entre meu povo e tu povo, amanhã se fará esta sinal. Então chegaram as moscas. Quem gosta de moscas em casa? Encima del churrasco, encima da comida. Imaginan uma praga entrando em todo o Egipto de moscas. Só que onde moravam os judeus não entraram as moscas. Por quê? Porque Deus é onipotente e porque Ele cuida dos detalhes. Então, quando Ele já pensou em enviar as pragas, o Senhor já havia pensado, tinha tudo pronto. Ele é onisciente, Ele sabia como fazer as coisas. Então, a palavra diz de que as moscas não entraram nesse lugar. Peste nos animais. Êxodo, essa outra praga, né? Êxodo 9, 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra, que tudo o que for dos filhos de Israel. Então chegou a praga para os animais dos Egito, morreram todos os animais, todo o gado, né? Todos os bois, todos os bichinhos deles morreram todos. Por quê? Porque a praga era exclusivamente para os egípcios. Era para Egipto, não era para o povo. Mas Deus guardou. Agora, como fizeram os bichinhos para não se contaminar? Deus sabe, porque Deus é onipotente e Ele tem todas as respostas. Seguimos. Chuva de pedra e fogo, Éxodo 9, 26. Somente na terra de Gosém, onde estavam os filhos de Israel, não havia fogo nem pedra. Como assim? Nessa terra não caiu granizo, não caiu fogo, não caiu nada. Por quê? Porque Deus separou e cobriu ao povo de Israel para que nada acontecesse com eles. Por quê? Porque Deus é o Deus dos detalhes. Amém? Seguimos. Trevas. A praga das trevas. Eu não gosto de escuridão, sabe? Eu não dormo na escuridão. Eu sempre deixo uma luz, alguma coisa assim, porque eu não gosto de escuridão. Então, mas o Senhor enviou uma praga que foram as trevas. Éxodo capítulo 10, versículo 23. Não viu um a outro, fala a palavra. E ninguém se levantou desse lugar por 3 dias. Tu imagina, 3 dias quietos. Ninguém saía desse lugar porque era tão grande as trevas em todo o Egito, que ninguém queria sair de onde estava.
Mas a palavra diz, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Quando estava todo cheio de trevas em todo o Egito, mas nas habitações, nos quartos dos israelitas, né, tinha luz. Amém? Por quê? Porque Deus é poderoso, né? Continuamos vendo um pouco mais sobre esse Deus dos detalhes. Jonas, capítulo 2, versículo 10. O pez vomitou Jonas na areia da praia. Lembram vocês da história, né? Até na escolinha bíblica a gente aprendeu isso, né? Mas veja bem, né? Porque a gente estuda a história, mas não tomamos os detalhes dessa história, sabe? Então, depois que aconteceu tudo isso, que ele foi jogado no mar, né, para que estivesse a bonança, né, para que parasse, né, todo esse vento e essas ondas, Senhor, que se levantou contra esse navio, né? O pez veio, engoliu a Jonas e ficou 3 dias e 3 noites na barriga do pez, né? E aí Jonas começou a orar e começou a clamar a Deus em arrependimento, né? Porque ele estava fazendo coisa errada. E a palavra diz, versículo 10 de Jonas capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe. Como assim? Deus falando ao peixe. Não falou para Jonas, falou para o peixe, né? Já imaginou pegar uma tainha aí? Olha, eu quero que você esteja gostosa hoje. Né? Tu imaginou? Mas aqui, Deus, a palavra de Deus diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas. Onde ele vomitou? Porque poderia haverlo vomitado no meio no alto mar. Não. Tu vai vomitar a Jonas na praia, em terra seca. Por quê? Porque Deus cuida dos detalhes. Amém? Continuamos. A fome e a sede do profeta Elias. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 2. Tinha uma fome nesse tempo, mais de 2 anos sem chover, não havia gado, não havia água, não havia comida, não havia nada, né? Então, só que Deus, como Ele cuida dos detalhes, Ele não queria que seu profeta passasse fome. Então a palavra de Deus diz assim, versículo 2, depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, retire-se daqui e vá para o oriente e esconda-se perto do ribeiro do Querite, a leste do Jordão. Você beberá do ribeiro e eu ordenei aos corvos que te alimentem lá. E eu ordenei, falou para os pássaros, esses que são nojentos, gente. Quem vai ter um corvo aí de animal de estimação, um pet aí em casa? Ninguém. Mas Deus, que tem seus próprios recursos, a palavra diz aqui que Deus deu uma ordem a quem? A los corvos. E eu me imagino que, claro, assim, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Pão. Eu não sei se os corvos iam a Bimar e traziam aí na padaria, compravam pão, eu não sei. Mas eles traziam pão. E eu me imagino que se Elias hubiese sido, vamos supor, né? Se Elias hubiese sido gaúcho, trazia costela para ele também. A ver? Por quê? Porque Deus é Deus dos detalhes, gente. E aqui a palavra de Deus diz isso, né? Que trazia pão e carne. E eu não sei que tipo de carne era, mas o que eu sei é que o Senhor cuida dos detalhes. E algo que vou trazer como uma conclusão nessa noite é uma história, né, bem incrível, vamos a falar assim. Josué capítulo 10, versículo 12 a 14. Foi um evento único
em toda essa história da humanidade, onde a Terra parou de girar. Por 24 horas, a Terra parou. Como assim a Terra parou? O Sol saiu e ficou o Sol aí sem esconder, sem sair por 24 horas. Né? Então a palavra diz assim, vamos ler. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, que eram inimigos do povo de Israel, Josué, líder, né, que entrou no lugar de Moisés, mudou-se para que o Senhor, na presença de Israel, Sol, pare em Gibeão, e você, a lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol se parou e a lua se deteve até que a nação se vingasse de todos os inimigos. Não está isso escrito no livro de Jasar? O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se apressou a pôr-se. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, em que o Senhor atendeu a voz de um homem. O Senhor lutou por Israel. Então, gente, Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. E Deus cuida dos detalhes. Agora, eu pergunto para vocês, você está preocupado por sua vida, por seus problemas, por suas coisas? Né? Você acha que Deus não conhece os seus problemas? Você acha que o Senhor não sabe o que você tem que fazer amanhã? Que você está preocupado por a saúde de seus filhos, de sua esposa? Que você está preocupado por suas finanças? Você acha que o Senhor não conhece esse detalhe? Você acha que você tem que lembrar para Ele isso? Com certeza que não. Só Ele que precisa que você e eu acreditemos que Ele é o Deus dos detalhes, que Ele cuida de todas as coisas. Amém? Então, vou encerrar com uma história, né? Com um testemunho. Eu fiquei, o Senhor nos levou para o deserto. O pastor pregou sobre o deserto domingo, né, pastor? O Senhor nos levou ao deserto. Nos levou 1 ano e pouco para Goiás, né, para Goiânia, né? E, enfim, fomos por um assunto profissional, e a gente foi lá, e fomos toda a família lá, e passaram, já com o passar dos meses, né, minha família começou a não gostar do lugar, né? Começamos a sentir que não era lugar, né? E começamos a orar e a dizer, Senhor, o que estamos fazendo aqui? Por que o Senhor nos traz aqui? Eu tinha um bom trabalho, melhor que o que tenho atualmente. Tenho um bom salário, né? A faculdade que trabalhava me dava um carro, não usava meu carro, pagava minhas despesas, né? Bem, só que a gente sentia que estávamos no deserto. Sentíamos que não era lugar. E várias manhãs, mas uma manhã, quando eu ia no carro para meu trabalho, eu disse, Senhor, por que o Senhor nos trouxe aqui? Estamos satisfeitos aqui, não queremos estar aqui. Né? E aí comecei a falar com Deus, né? Me queixando com Ele, porque por que o Senhor abriu a porta para ir para aqui? Né? Depois entendi que era que o Senhor nos havia levado para um deserto, para aprender a depender dEle, sabe? Nos tirou da família, é como que esse ano, todos nossos amigos, todos nossos familiares esqueceram totalmente de nós, sabe? Estamos sozinhos. Né? Todo por tratamento de Deus, claro. Então eu ia orando, ia chorando, né, no carro, e dizia, Senhor, pero por que tal? Enfim, passou o dia e essa noite eu tinha o culto o PG dos homens, né? Eu gosto bastante do PG dos homens, assim, nas casas, viu? E, claro, eu tinha meu líder, que é o Frege, né? Um líder desses líderes bons, né? Esos líderes que no tienen problema de corregir, sea lo que sea, ¿sabe? Que fala con la palabra, con amor y, en fin. Y claro, yo era la persona que llevaba el louvor dentro de un grupo de 30 hombres, ¿no? Era un grupo grande de hombres. Cuando yo estaba tocando y cuando estaba ministrando, el bello aquí me decía, para un poco.
Tú me preguntó y me empezó a profetizar. Tú me preguntó hoy pela manhã, ¿por qué yo te trouxe aquí? Pues empezó a responder todo lo que yo le estaba preguntando a Dios. Y él no sabía nada. Yo te trouxe aquí, no por motivos profissionais. Eu te trouxe aqui a este deserto para você aprender a depender de mim, tu e tua família. Quem falou para esse irmão? Ninguém, só Deus. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos detalhes. O tempo se cumpriu desse deserto, né, pastor? E o Senhor nos trouxe de volta para casa. Né? Por quê? Porque Ele é o Senhor de nossa vida. Coloca-se de pé, por favor, vamos a orar nessa noite. Vamos a pedir ao Senhor essa sabedoria que nós precisamos para entender esses propósitos, né? Que Deus tem propósitos sobre nossa vida, só que a gente muitas vezes, né, esquece que nós somos donos de nossa vida. Como pastor Alejandro? Não, você não é dono da sua vida, você entregou sua vida a Deus. Eu entreguei meu coração e minha vida a Deus, entreguei meus filhos, minha casa para Deus. Não, meus filhos são meus filhos. Não, teus filhos não são mais teus. Teus filhos são de Deus. Amém? Tua família é de Deus. Ah, porque minha esposa, sim, é tua esposa. Tu vas cuidar dela, mas é minha. Tudo o que tu tens me pertence. Ah, pero pouquinho, não importa. Ser grato no pouco, que no muito eu vou te colocar. Amém? E isso é o que nessa noite quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe que somos homens, somos carnais, Senhor, e a gente não, muitas vezes, até brigamos contigo, Senhor, por coisas que não entendemos. Mas, Senhor, o Senhor é o dono dos detalhes de cada área da nossa vida. E, Senhor, o Senhor conhece cada de nós que estamos aqui nessa noite, Pai. O Senhor conhece cada situação. O Senhor conhece minha situação e o Senhor sabe que eu preciso do Senhor. E o Senhor sabe, Senhor, de cada situação aqui, Senhor, da Pamela, dos pastores, dos filhos dos pastores, de Daviceira, do Diego, né? Do Dudu lá, da irmã Clenil, que está, né, fazendo o tratamento. Deus conhece, irmã. Deus sabe todas as coisas. E em nome de Jesus eu cubro essas vidas com teu sangue precioso, Pai. E declaro da mesma forma que o Senhor obrou nessas três situações, que o Senhor cuidou cada detalhe. E eu declaro nessa noite que esses detalhes são cuidados por Deus. E eu declaro nessa noite, Pai, que essa doença, essa enfermidade que os filhinhos, Senhor, do pastor Leandro passaram hoje, o Senhor tem o controle de tudo isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, nessa noite que todos aqueles irmãos que têm fraquezas na sua vida, eles se fortalecem na sua presença, baixo o seu poder, em nome de Jesus. E eu declaro nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor cuida de cada detalhe dessa igreja, dessa comunidade, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que precisamos de um lugar maior. O Senhor sabe que este lugar queremos dedicá-lo para a obra social, para a ONG. E não temos as condições financeiras. Mas o detalhe é que o Senhor é onipotente. O Senhor é onisciente, sabe disso. E nós declaramos nessa noite, Pai, um lugar maior. Para que esse lugar, Senhor, seja uma luz para muitas famílias sejam atendidas socialmente e espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, derrama a sua presença, Senhor, sobre a Mevan Balneário Rincão. Derrama sua graça sobre a vida dos pastores, Senhor. Dá graça para eles, dá paciência. Fortalece o coração deles. Fortalece a força da pastora, Senhor, que muitas vezes, como mulheres, Senhor, desistem, se sentem sentimentais, né? São mais abatidas.
mas que em nome de Jesus seja fortalecida em teu poder, Espírito Santo. Esse é o nosso pedido nessa noite, Pai, para a sua glória e para a sua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Disfrute de Deus dos detalhes, irmãos.